Não perca seu tempo respondendo a quem te provoca e aprenda a ignorar. Responder não te faz forte, te torna previsível. E tudo que é previsível pode ser controlado. Agora pensa com clareza. Quantas vezes alguém te provocou e, sem perceber, você reagiu exatamente como essa pessoa esperava? Nesse instante, você não estava no comando da situação. Você estava sendo conduzido por alguém que entendeu como ativar suas emoções. A psicologia do comportamento humano explica que reações impulsivas são padrões fáceis de prever. E quem se torna previsível perde vantagem no jogo social. Nicolau Maquiavel ensinava que o poder não está apenas em agir, mas em escolher quando não agir. Para ele, o controle verdadeiro nasce da capacidade de observar, calcular e só então decidir o momento certo de se posicionar. Quando você responde toda provocação, você entrega mais do que palavras. Você entrega sua estratégia, sua intenção e, principalmente, sua vulnerabilidade. Existe uma ilusão silenciosa que prende a maioria das pessoas. A necessidade de responder para se justificar, para se defender, para provar valor. Mas toda vez que você entra nesse jogo, você aceita as regras de quem provocou. E quem define as regras, define o resultado. A leitura de pessoas mostra que muitas provocações não têm o objetivo de diálogo, mas sim de provocar reação emocional, porque emoção desorganiza o raciocínio e enfraquece a presença. Você não precisa vencer todas as discussões para ser respeitado. Na verdade, quanto mais você tenta vencer no impulso, mais você se afasta do verdadeiro domínio. A construção de respeito e presença acontece quando você não se move por qualquer estímulo, quando sua reação não é comprada por palavras vazias. Isso cria um desconforto no outro, porque ele percebe que perdeu o acesso ao seu controle. Se você continuar respondendo tudo, continuará sendo guiado por quem entende esse jogo melhor do que você. Mas existe um caminho diferente, mais silencioso, mais estratégico e muito mais poderoso. Um caminho onde você não reage, você escolhe. E essa escolha muda completamente a forma como as pessoas te enxergam. A armadilha invisível da provocação. Provocações quase nunca são acidentais. Elas são testes. Testes de limite, de controle e, principalmente, de reação. Quando alguém te provoca, essa pessoa não está apenas falando algo aleatório. Ela está observando como você se comporta sob pressão. A psicologia do comportamento humano mostra que, em situações de provocação, o cérebro tende a entrar em modo de defesa automática, e é exatamente nesse momento que você se torna mais previsível. Nicolau Maquiavel ensinava que quem entende o comportamento humano não reage de forma impulsiva. Ele observa primeiro, porque quem observa enxerga intenções que passam despercebidas para quem apenas reage. E aqui está o ponto que muda tudo. Quem provoca já tem um resultado em mente. Pode ser te irritar, te expor, te desestabilizar ou simplesmente te fazer perder o controle. E quando você responde no impulso, você entrega exatamente o que essa pessoa queria. Existe um padrão que poucos percebem. A provocação cria uma tensão. Essa tensão exige uma resposta, e essa resposta, quando emocional, revela mais sobre você do que qualquer palavra racional. A leitura de pessoas deixa isso claro. Quem provoca está coletando dados sobre você. Está medindo seu nível de controle, sua segurança e até suas fraquezas. E quanto mais você responde, mais informações você entrega. O problema é que a maioria das pessoas acredita que está se defendendo, quando na verdade está se expondo. Entrar em uma provocação é aceitar um jogo onde você não definiu as regras. E quando você não define as regras, você não controla o resultado. A mentalidade de Maquiavel ensina que o verdadeiro poder está em não se deixar arrastar para batalhas desnecessárias, principalmente aquelas criadas para te tirar do eixo. Ignorar, nesse contexto, não é fugir. É recusar participar de um jogo que foi desenhado para te prejudicar.
É entender que nem toda ação merece resposta, porque algumas respostas custam mais do que valem. E quando você começa a perceber isso, algo muda. Você deixa de ser alguém que reage ao ambiente e passa a ser alguém que escolhe como o ambiente vai te afetar. E é exatamente nesse ponto que a maioria falha, porque ainda acredita que responder é uma forma de manter controle. No próximo momento, você vai entender por que essa ideia pode estar te sabotando mais do que qualquer provocação externa. O erro fatal, a ilusão de precisar responder. Existe uma ideia silenciosa que domina a mente da maioria. Se alguém te provoca, você precisa responder. Parece lógico, parece justo, parece até necessário. Mas essa lógica esconde uma armadilha perigosa. A psicologia do comportamento humano mostra que o impulso de responder nasce de um gatilho emocional ligado à necessidade de validação e defesa de identidade. Quando alguém te atinge, você sente que precisa provar algo. E é exatamente nesse momento que você perde poder. Nicolau Maquiavel ensinava que o homem sábio não se move por impulsos, mas por estratégia. Para ele, agir sem cálculo é se expor desnecessariamente. E quando você responde a toda provocação, você está agindo sem estratégia, movido apenas por emoção. Isso cria uma falsa sensação de vitória momentânea, mas no longo prazo, enfraquece sua posição. Responder dá a impressão de controle, mas na prática revela dependência. Dependência da opinião alheia, dependência da necessidade de ser entendido, dependência da urgência de se justificar. A leitura de pessoas mostra que quem precisa responder tudo demonstra que ainda não domina o próprio estado emocional. E quem não domina o próprio estado dificilmente controla qualquer ambiente ao redor. O mais perigoso é que essa ilusão é reforçada socialmente. Você aprende que ficar em silêncio pode parecer fraqueza, mas isso só é verdade para quem não entende o jogo. A mentalidade de Maquiavel ensina que nem toda batalha deve ser travada, porque algumas existem apenas para te desgastar. E quem se desgasta perde clareza, perde presença e perde autoridade. Quando você responde no impulso, você entra em um ciclo. Quanto mais responde, mais é provocado, porque o outro percebe que encontrou um botão emocional que funciona. E toda vez que esse botão é pressionado, você reage da mesma forma. Isso não é força, isso é condicionamento. O verdadeiro controle começa quando você quebra esse padrão. Quando você entende que não precisa responder para existir, não precisa reagir para se impor, e não precisa provar nada para quem tenta te diminuir. E quando essa chave vira, algo poderoso acontece. Você deixa de ser alguém que reage por necessidade e passa a ser alguém que escolhe quando agir. E é exatamente essa escolha que transforma o silêncio em algo muito mais forte do que qualquer resposta. O silêncio como arma estratégica. O silêncio não é vazio. Ele comunica. E comunica mais do que palavras quando é usado com intenção. A maioria das pessoas acredita que falar é sinal de força, mas a psicologia do comportamento humano mostra o contrário. Quem fala demais tenta preencher inseguranças, enquanto quem controla o silêncio demonstra domínio interno. E domínio interno é percebido, mesmo quando nada é dito. Nicolau Maquiavel ensinava que o poder verdadeiro está em saber ocultar intenções e agir no momento certo. Para ele, expor tudo o tempo inteiro enfraquece a posição de qualquer pessoa. Quando você responde toda provocação, você revela seu padrão. Quando você se cala estrategicamente, você se torna imprevisível. E o imprevisível gera respeito, porque não pode ser facilmente manipulado. O silêncio bem aplicado cria desconforto no outro. Quem provoca, espera reação. Espera irritação, justificativa ou confronto. Quando isso não vem, a mente de quem provocou entra em conflito. A leitura de pessoas mostra que a ausência de resposta
quebra o roteiro emocional do outro. Ele começa a questionar, a duvidar, a perder o controle da situação que ele mesmo tentou criar. Mas existe uma diferença essencial que poucos entendem. Ficar em silêncio por medo enfraquece. Ficar em silêncio por escolha fortalece. A construção de respeito e presença nasce exatamente nesse ponto. Quando o seu silêncio não é fuga, mas posicionamento. Quando você não reage, não porque não sabe o que dizer, mas porque sabe que não vale a pena dizer. Quem domina o silêncio escolhe quando falar, como falar e para quem falar. Isso muda completamente a dinâmica de qualquer interação. Você deixa de ser alguém acessível a qualquer provocação e passa a ser alguém que não pode ser facilmente alcançado emocionalmente. E quando você se torna inacessível nesse nível, algo inevitável acontece. As pessoas começam a te observar mais, a medir suas palavras, a repensar suas atitudes antes de tentar qualquer confronto, porque perceberam que não têm mais controle sobre você. E é nesse ponto que o jogo começa a mudar de verdade. Porque agora você não está apenas ignorando. Você está influenciando o comportamento do outro sem dizer uma única palavra. Como pessoas inteligentes testam você. Nem toda provocação é direta. As mais perigosas são discretas, quase imperceptíveis, mas carregadas de intenção. Pessoas inteligentes não atacam de forma óbvia. Elas testam. Testam seu nível de controle, sua segurança e sua necessidade de aprovação. A psicologia do comportamento humano explica que esses testes funcionam como sondagens emocionais, pequenas ações que revelam como você reage quando é pressionado sem perceber. Nicolau Maquiavel ensinava que entender as intenções ocultas das pessoas é mais valioso do que reagir às palavras superficiais. Para ele, quem observa padrões enxerga o jogo antes que ele se revele completamente. E é exatamente isso que está acontecendo quando alguém usa ironia, indireta ou uma provocação disfarçada de brincadeira. Não é apenas uma fala, é um teste de limite. A leitura de pessoas mostra que existem sinais claros nesses comportamentos. Comentários que diminuem você em público, piadas que parecem inocentes, mas carregam crítica, perguntas que tentam te colocar em posição de defesa. Tudo isso tem um objetivo: ver até onde você aguenta, ver se você reage, ver se você se desestabiliza. E cada reação sua entrega uma resposta. O mais sutil é que muitas vezes esses testes não buscam uma briga, buscam informação. Quem testa está tentando entender se você é alguém que pode ser pressionado, manipulado ou controlado emocionalmente. E quando você responde de forma impulsiva, você confirma exatamente isso. A mentalidade de Maquiavel ensina que quem revela demais sobre si mesmo perde vantagem. E reagir a esses testes é uma forma de revelar. Você mostra o que te incomoda, mostra onde está seu limite e mostra qual é o caminho mais fácil para te atingir novamente. Quando você começa a perceber esses padrões, algo muda na sua forma de enxergar as pessoas. Você deixa de ouvir apenas o que está sendo dito e passa a observar o que está sendo testado. E isso te coloca em uma posição completamente diferente, porque agora você não está mais reagindo, você está interpretando. E quando você interpreta antes de agir, você começa a controlar o ritmo da interação. Você decide se entra ou não entra. Você decide se responde ou se ignora. E essa decisão consciente é o que separa quem é manipulado de quem domina o próprio comportamento. O efeito psicológico de ignorar. Quando você ignora de forma consciente, algo imediato acontece dentro da mente de quem tentou te provocar. A expectativa é quebrada. A psicologia do comportamento humano mostra que toda ação espera uma reação. E quando essa reação não vem, o cérebro entra em estado de desconforto. Quem provocou perde a referência, perde o controle do ritmo
e começa a questionar o próprio movimento. Nicolau Maquiavel ensinava que controlar a percepção é mais poderoso do que controlar a força. E quando você não reage, você altera completamente a percepção que o outro tem sobre você. Ele não consegue mais te ler com facilidade, não consegue prever seu comportamento e, principalmente, não consegue mais te conduzir. A ausência de resposta cria um vazio psicológico, e esse vazio começa a ser preenchido por dúvidas. A leitura de pessoas revela que quem provoca e não recebe reação tende a interpretar o silêncio de várias formas. Pode achar que você é mais forte do que parece, pode imaginar que você percebeu a intenção por trás da provocação, pode até acreditar que não tem importância suficiente para te afetar. Em todos os cenários, o resultado é o mesmo. Você cresce na percepção do outro. Ignorar também muda a dinâmica de poder. Antes, quem provocava estava no controle da situação, puxando você para uma reação. Agora, esse controle se dissolve, porque sem resposta não existe continuidade. Sem continuidade não existe jogo. E sem jogo, quem provocou perde o propósito da ação. A mentalidade de Maquiavel ensina que desestabilizar o adversário sem confronto direto é uma das formas mais eficazes de domínio. E é exatamente isso que acontece aqui. Você não ataca, não se explica, não se justifica. Apenas se mantém firme na sua decisão de não reagir. E essa firmeza comunica mais do que qualquer argumento. Com o tempo, o padrão se quebra. Quem antes te provocava começa a evitar, reduzir ou até eliminar esse comportamento. Não porque mudou de intenção, mas porque percebeu que não consegue mais acessar você emocionalmente. E quando alguém perde acesso às suas emoções, perde também qualquer possibilidade de controle. E é nesse ponto que você deixa de ser uma reação e passa a ser uma presença. Uma presença que não pode ser facilmente atingida, manipulada ou desestabilizada. Quando ignorar é superior a vencer uma discussão. Existe um momento em que continuar discutindo deixa de ser força e passa a ser desperdício. A maioria das pessoas acredita que vencer uma discussão significa ter razão, mas a psicologia do comportamento humano mostra que discussões são, na maioria das vezes, disputas de ego disfarçadas de argumentos. E quanto mais você se envolve, mais você alimenta exatamente o que deveria evitar: o desgaste da sua própria presença. Nicolau Maquiavel ensinava que nem toda vitória aparente representa ganho real. Para ele, o verdadeiro estrategista escolhe batalhas que fortalecem sua posição, não aquelas que apenas satisfazem o impulso momentâneo. Quando você insiste em vencer uma discussão provocada, você pode até ganhar nas palavras, mas perde em autoridade. Porque mostrou que pode ser puxado para o confronto. A leitura de pessoas deixa isso evidente. Quem te provoca, muitas vezes não quer aprender, não quer entender e nem busca verdade. Quer reação. Quer te colocar em um estado onde você se explica, se defende e tenta provar algo. E quanto mais você tenta provar, mais você desce para o nível do outro. Porque quem está no controle não precisa provar o tempo inteiro. Ignorar, nesses casos, não é abrir mão da razão. É abrir mão de um cenário onde a razão não tem valor. A mentalidade de Maquiavel ensina que entrar em discussões improdutivas é aceitar gastar energia em algo que não traz retorno estratégico. E energia é um dos recursos mais valiosos que você tem. Onde você coloca sua atenção, define o que cresce. Quando você decide não discutir, você muda o foco. Você sai de uma disputa de palavras e se posiciona acima da necessidade de aprovação. Isso cria um impacto silencioso. Porque quem esperava confronto encontra ausência. E essa ausência gera questionamento. Por que você não respondeu? Por que não se defendeu? Esse tipo de dúvida começa a trabalhar contra quem provocou. A construção de respeito e presença acontece exatamente nesse ponto. Quando você não se deixa arrastar para qualquer conflito,
quando você não precisa vencer toda discussão para se sentir validado. Isso mostra controle, maturidade e, acima de tudo, consciência do próprio valor. E quando você para de tentar vencer discussões, você começa a vencer algo muito maior: o controle sobre si mesmo. E é isso que prepara o terreno para o próximo nível, onde não é mais sobre ignorar situações isoladas, mas sobre se tornar alguém que simplesmente não reage como antes. A construção de presença. Quem não reage, domina. Existe uma diferença clara entre alguém que fala muito e alguém que impõe presença. Um tenta ser ouvido, o outro é naturalmente observado. A psicologia do comportamento humano mostra que pessoas que não reagem impulsivamente transmitem estabilidade emocional, e estabilidade é interpretada como força. Quando você não responde a qualquer estímulo, você deixa de ser acessível ao controle externo e passa a ser percebido como alguém que escolhe quando agir. Nicolau Maquiavel ensinava que a imagem que os outros têm de você é uma das formas mais poderosas de influência. Para ele, não basta ser forte, é preciso parecer inabalável. E essa percepção não se constrói com respostas rápidas, mas com silêncio estratégico, com pausas calculadas e com a capacidade de não se expor desnecessariamente. A leitura de pessoas revela um ponto essencial. Quando alguém percebe que não consegue te provocar, essa pessoa começa a te enxergar de forma diferente. Não é mais alguém fácil de atingir, não é mais alguém previsível. E isso muda completamente a dinâmica. As pessoas começam a medir mais as palavras, a pensar antes de agir e até evitar certos comportamentos na sua presença. A construção de respeito e presença não vem de impor autoridade pela força, mas de demonstrar controle sem esforço aparente. Quando você não reage, você cria escassez. E tudo que é escasso chama atenção. Sua palavra passa a ter mais peso porque não é distribuída de forma impulsiva. Seu silêncio passa a ter significado porque não é vazio, é escolha. A mentalidade de Maquiavel ensina que quem domina a si mesmo domina o ambiente ao redor. E isso não acontece em um único momento, é um processo. Cada vez que você escolhe não reagir, você fortalece esse padrão. Cada vez que você mantém sua posição, você constrói uma imagem mais sólida. Com o tempo, isso se torna natural. Você não precisa mais se esforçar para ignorar, porque sua mente já não responde da mesma forma. E quando isso acontece, você atinge um nível onde sua presença fala antes de você. Um nível onde o respeito não é pedido, é percebido. E é aqui que a teoria precisa se transformar em prática, porque entender não é suficiente. Aplicar é o que consolida esse comportamento e torna tudo isso parte da sua realidade. Aplicação prática. Vida real, sem fantasia. Tudo isso só tem valor quando sai da teoria e entra na vida real. Porque é fácil entender o poder do silêncio. Mas o desafio é aplicar quando a provocação acontece na sua frente. No trabalho, alguém faz um comentário tentando diminuir você. Na família, surge uma crítica carregada de julgamento. Nas redes sociais, alguém tenta te puxar para uma discussão pública. A psicologia do comportamento humano mostra que é nesses momentos que o padrão automático tenta assumir o controle. Nicolau Maquiavel ensinava que estratégia sem execução não tem valor. Saber o que fazer não muda nada se você não fizer no momento certo. E o momento certo é exatamente quando o impulso aparece. Quando você sente vontade de responder na hora, é ali que a escolha precisa ser feita. Na prática, ignorar não significa ficar paralisado ou parecer inseguro. Significa manter sua postura sem entrar no jogo. Se alguém te provoca em público, você mantém a expressão neutra, não se justifica e muda o foco da conversa. Se a provocação vem em forma de ironia, você não valida com reação emocional. Você simplesmente não alimenta. A leitura de pessoas mostra que quando não há combustível,
o comportamento tende a desaparecer. Nas redes sociais, o princípio é ainda mais claro. Quem busca a atenção negativa depende da sua resposta para continuar. Quando você ignora, você quebra o ciclo. E quando responde, você alimenta. Simples assim. A mentalidade de Maquiavel ensina que você não deve lutar em todos os campos, principalmente aqueles onde o outro tem interesse em te desgastar. Na família ou em ambientes próximos, o desafio é maior porque existe vínculo emocional. Mas o princípio continua o mesmo. Nem toda crítica merece resposta imediata. Muitas vezes, o silêncio seguido de mudança de atitude comunica mais do que qualquer explicação. A construção de respeito e presença acontece quando você demonstra, na prática, que não está disponível para qualquer provocação. Aplicar isso exige consistência. No começo, pode parecer estranho não reagir. Pode até dar a sensação de que você está perdendo espaço. Mas com o tempo, o efeito se inverte. As pessoas começam a perceber que não conseguem mais te tirar do eixo. E isso muda a forma como elas se comportam ao seu redor. E quando você domina essa aplicação no dia a dia, você está pronto para entender o ponto final de tudo isso. O aviso que separa quem apenas conhece essa estratégia de quem realmente vive esse nível de controle. O aviso final. Existe uma linha invisível que separa quem reage de quem domina. E essa linha não está no que você fala, mas no que você decide não responder. A maioria ainda acredita que silêncio é fraqueza, quando na verdade é uma das formas mais refinadas de controle. A psicologia do comportamento humano deixa claro que quem controla a própria reação controla o próprio estado. E quem controla o próprio estado não pode ser facilmente manipulado. Nicolau Maquiavel ensinava que o poder real não está em confrontar tudo, mas em escolher onde gastar energia. Para ele, o homem que se expõe em todas as batalhas se torna previsível e, com o tempo, vulnerável. Já aquele que seleciona seus movimentos constrói uma imagem de força silenciosa, difícil de acessar e ainda mais difícil de abalar. Existe um ponto que poucos têm coragem de aceitar. Nem toda provocação é sobre vencer você. Algumas são apenas sobre te manter ocupado, emocionalmente preso, gastando tempo e energia com algo que não te leva a lugar nenhum. E enquanto você responde, explica e tenta provar, você está exatamente onde o outro queria, distraído. A leitura de pessoas revela que quem perde o acesso às suas emoções perde também qualquer poder sobre você. E quando alguém percebe que não consegue mais te provocar, essa pessoa recua, muda ou simplesmente desaparece do seu radar. Não porque você confrontou, mas porque você não reagiu. A construção de respeito e presença atinge o nível mais alto quando você não precisa mais demonstrar nada. Quando sua postura fala antes de qualquer palavra. Quando sua ausência de reação se torna mais impactante do que qualquer resposta bem elaborada. A mentalidade de Maquiavel ensina que o controle mais forte é aquele que não precisa ser anunciado. Ele é percebido, ele é sentido, ele se impõe sem esforço aparente. Nem toda batalha merece sua voz. Algumas exigem seu silêncio. E quando você entende isso, você deixa de ser alguém que reage ao mundo e passa a ser alguém que define como o mundo pode ou não te atingir.